A graça e a paz, juniores, bom dia, tudo bem? Vamos levantar, tomar o nosso café, participar, né, da escola bíblica dominical e depois ir para nossa sala, né? Se tiver abertura, ir para a sala fazer as tarefas. Se vocês fizerem tudo no domingo, vocês ficam livres na semana, né? É mais fácil. Então, nós vamos ver hoje as cartas gerais. Nós estamos na 12ª lição. Essas cartas são conhecidas no Novo Testamento de cartas gerais porque elas não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas ela foi escrita e dirigida aos crentes de modo geral. A primeira carta é a carta aos Hebreus. O autor dessa carta ele é desconhecido. Uns falam que é Barnabé, outros falam que é Apolo, outros falam que é Lucas, mas ninguém sabe quem foi que escreveu. Mas o importante é que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O motivo da carta foi para os cristãos hebreus, porque eles estavam sendo desprezados porque eles tinham mudado, né, a forma deles agirem na fé. Eles tinham conhecido ao Senhor Jesus, então eles não queriam mais aquela prática judaica. E o povo estava desprezando eles, como se eles não fossem ninguém, perseguindo, indo atrás, né? Mas essa carta, ela procura então sustentar os cristãos judeus a permanecerem firmes em Jesus. Agora nós vamos para Tiago. Essa carta, ela foi escrita por um irmão de Jesus chamado Tiago, as 12 tribos de judeus dispersas, né, espalhadas depois da perseguição, depois da morte de Jesus. Ela foi escrita para eles permanecerem firmes na igreja, né? O Tiago era pastor e ele era conhecido como justo. O motivo dessa carta era para os irmãos permanecerem firmes e corrigir as práticas erradas que estavam dentro da igreja em Jerusalém. Ele escreveu essa carta, né? Aquele povo. Tiago fala que nós devemos crer e agir como cristãos. Agora nós vamos para a carta de 1º e 2º Pedro. Esse Pedro foi o escritor dessas cartas notáveis, né? O povo conhecia Pedro como um homem duro, cujo nome dele, antes de conhecer Jesus, ele era conhecido como Simão, um pescador, né? Depois que ele conheceu Jesus, Jesus mudou o nome dele para Pedro. Pedro conhecia bem Jesus, ele fazia parte do ciclo de amigos de Jesus, daqueles amigos íntimos do Senhor, né? O motivo dessas duas cartas que Pedro escreveu foi para confortar e consolar os cristãos. A primeira carta que ele escreveu, o apóstolo exorta os cristãos a enfrentar as perseguições em confiança em Deus e viver uma vida de santidade. Na segunda carta, ele adverte o povo dos falsos profetas, dos falsos obreiros que tentam desviar os crentes da igreja, da vida de Jesus. Nós vamos agora para João 1, 2 e 3. João é conhecido como discípulo amado, né? Igual Pedro e Tiago, ele fazia parte do ciclo de amigos de Jesus, aqueles amigos íntimos. Ele cuidou da mãe de Jesus, depois da crucificação de Jesus, né? Ele, depois da destruição de Jerusalém, que houve uma destruição em Jerusalém, ele foi morar em Éfeso. E provavelmente ele escreveu essas cartas ali, viu? O motivo das duas primeiras cartas de João foram dirigidas aos crentes que ficavam perto de Éfeso. A terceira foi enviada a Gaio, um amigo do autor da carta, né? Ele insistia em esclarecer que Jesus era o Filho de Deus e que nós devemos amar uns aos outros e para eles tomarem muito cuidado com os falsos cristãos, os falsos profetas que estavam infiltrando dentro da igreja naquela época, assim como hoje, né? Jesus teve vários irmãos e irmãs, mas a Bíblia não fala muito deles. E Judas foi mais um irmão de Jesus que escreveu essa carta, né? A carta de Judas. Ele escreveu às igrejas
que estavam sendo visitadas por falsos profetas. E ele estava com muito medo, né, de que acontecesse alguma coisa ali. E ele escreveu aconselhando os cristãos a permanecerem firmes na fé, a não se desviarem, que procurasse uma vida santa e verdadeira, a que Jesus deixou para nós aqui na terra, né? Então, gente, tanto as cartas de Paulo como as cartas gerais, elas nos exortam a permanecermos firmes no Senhor. Ela nos exorta a ficarmos firmes em Jesus. Ela nos exorta a crermos e agir. Ela nos exorta a sermos consolados e confortados. Ela nos exorta a amar a Deus e ao nosso próximo e termos uma fé firme e verdadeira em Jesus Cristo. Então, eu espero o retorno de vocês, né? Vamos chamar os grupos, né? O grupo da Jordana, o grupo do Luiz Henrique, vamos fazer as tarefas, né? Vamos dar prioridade a Deus, vamos fazer primeiro no domingo, depois a gente vai brincar, fazer outra coisa, né? Que a gente fica já pronto, tá bom? E até o próximo domingo. Um beijo, um abraço, tchau.